Meses atrás, aqui na programação da nossa emissora, Itamar declarou para a população que estava fora, totalmente fora da disputa em 2020. Na oportunidade, apresentou suas justificativas. Meses depois, Itamar aparece como pré-candidato a prefeito, para dias depois, Itamar também anunciar que estava desistindo da sua pré-candidatura, mesmo com a pré-chapa formada. Para dias depois, anunciar que estava de volta ao processo eleitoral com a mesma pré-chapa. Pergunta: em quem o eleitorado de Capim Grosso, que está acompanhando todas essas decisões, precisa acreditar? No Itamar das desistências ou no Itamar que no dia seguinte que volta a anunciar que está retomando a sua posição no processo político eleitoral, incluindo ainda a confusão de bastidores da oposição, o que tem gerado muitos desentendimentos, como mostram as redes sociais, registros que atingem qualquer eleitor consciente e mais ainda o processo democrático pré-candidato Itamar. Arnaldo, em primeiro lugar, boa tarde a todos os amigos ouvintes da Trans do Brasil, logicamente a você e a todos que compõem sua equipe, aos amigos que estão se reunindo nesse momento para assistir a nossa entrevista. Aqui o Piolho me manda uma mensagem das populares, dizendo que tem muita gente reunida lá, e eu sei que em todo o município de Capim Grosso há diversas pessoas, diversos grupos assistindo essa entrevista nossa hoje. Veja bem, em relação à sua pergunta, realmente é verdade. Eu no início disse que não queria ser candidato, que estava fora da política, que ia refazer a minha vida, me dedicar à minha medicina, ao meu direito e à minha pecuária, E a minha intenção realmente era essa, Nunca tive intenção de disputar a eleição de 2020, Saí de Capim Grosso com problemas pessoais que eu, vamos dizer assim, queria priorizar em resolvê-los. Ao voltar para aqui, para a região, para trabalhar em Itaberaba, em razão do meu pai, que está muito enfermo, que veio a falecer agora dia 26 de junho e precisava de um acompanhamento mais próximo, surgiram aí diversos, vamos dizer assim, pré-candidatos na oposição. E eu sempre os prestigiei. Eu fui em vários cafés na casa de Misael, eu o estimulei, eu falei das suas qualidades, como também fui na casa no evento feito com a Aderbal, discursei, disse das qualidades do senhor Aderbal, e estive com o Samuel em um café, junto com o Dr. Péricles Maruzan, a esposa de Péricles, e naquela ocasião eu também disse a Samuel que ele poderia ter um nome, Estive com o Titininho, que é o meu pré-vice, diversas vezes. Ele falou que se de fato eu fosse um pré-candidato, que ele não queria ser, que ele me apoiaria. Então eu deixei o campo aberto para todos eles. Eu não tinha vontade de disputar. A grande realidade é essa. Eu estimulei a todos eles, deixei todos eles à vontade para eles fazerem o trabalho que eles entendessem que deveria ser feito, unir a oposição e ganhar a eleição. O que acontece? Todas as pesquisas indicavam o meu nome, mesmo eu fora do páreo, eu dizendo que não queria ser candidato. Inclusive, pesquisas feitas por eles mesmos, Todas as indicações eram que meu nome era o mais forte da oposição. E aí vem aquelas pessoas tentando me convencer: rapaz, volte para a disputa, só quem derrubou os Pinheiro, só quem ganhou de Sivaldo Pinheiro, Lídia, junto, todo mundo foi você, só quem ganhou desse grupo foi você. Isso aí vai influenciando a gente, Em um certo momento, eu admiti que poderia ser candidato, Admiti, e isso aí deu um rebuliço entre os demais outros pré-candidatos que não queriam que eu me lançasse como pré-candidato, e aí, como você mesmo disse, eu recuei. Eu abri mão, disse: não, vou deixar mais um tempo. Inclusive fiz alguns vídeos de apoio a Misael para ver se ele crescia a candidatura dele. Fiz alguns vídeos ou áudios de apoio a Samuel para ele crescer a candidatura dele. Falei com o Aderbal, com um pouco o Misael, para ver se eles cresciam, mas eles não cresceram. Eles não cresceram. Por último, apareceu uma pesquisa, você até proibiu de se falar em pesquisa, mas eu acho que essa pesquisa, como foi publicizada, não vou dar números, mas foi uma pesquisa que foi feita entre Aderbal e Misael para ver quem seria o candidato deles dois lá, no grupo deles, em uma composição feita entre eles, e me excluiu. Eu fiquei fora dessa composição. Nessa composição deles dois, o Aderbal ganhou para o Misael. Mas mesmo assim, eu estando fora, eu tive o dobro do Aderbal. Então o que acontece? Eu aí pensei dessa forma: olha, se sair eu, o Aderbal e o candidato de Lídia, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que vai favorecer o candidato de Lídia, E aí fizemos uma reunião entre eu, Titininho, Maruzan, as minhas lideranças, e nós entendemos por bem
que deveríamos compor com a Aderbal. E aí Marcos, que é irmão de Maruzão, uma liderança importante, Pompom, que é uma liderança importante, amigo de Aderbal, ligando sempre para as pessoas ligadas a mim, ligando para Maruzão, que é muito ligado a mim, para César, meu primo, que é muito ligado a mim. E lá, nessa reunião, sugerimos lançar um candidato a vice para poder ter somente Aderbal como candidato a prefeito. E esse candidato a vice seria Titininho. Titinho não quis. E aí todos os demais disseram assim: Itamar, tem que ser você o candidato a vice da Aderbal para poder a gente ganhar a eleição. Eu, para falar a verdade, não queria aceitar, não por vaidade, não por nada disso, mas porque eu tinha praticamente o triplo do que ele tinha na pesquisa. Mas a fim de unir o grupo... Caiu a ligação aí do pré-candidato Itamar. Eu aceitei a proposta de ser vice. E numa quarta-feira, se eu não me engano, 10 horas da noite, Maruzão liga para Marcos, César liga para Pompom e diz: olha, Itamar aceitou, amanhã a gente lança a chapa Aderbal e Itamar como vice. Tudo bem, tudo acertado, tudo combinado, né? No outro dia, para nossa surpresa, Aderbal foi à rádio e lançou a candidatura dele com o Ribeiro e disse que era imodificável. Aí quer dizer, as pessoas ligadas a mim se sentiram, vamos dizer assim, meio que rejeitadas, a gente se sentiu traído, rejeitado. E aí nós nos reunimos, e aí, Itamar, que posição tomar? E aí é claro que era difícil para mim de novo voltar ao páreo. Eu encomendei uma pesquisa de opinião e vi a possibilidade de disputar a eleição até mesmo com 3 candidatos, com Aderbal, com Sivaldo e comigo, né? E vi que tinha chance de ganhar. E aí, claro, sabendo de todas as dificuldades que né, com 3 candidatos, não é fácil, mas eu resolvi encarar esse desafio. Afinal de contas, em 2004 foram 5 candidatos, Paulinho era prefeito, e nós enfrentamos aquela eleição, perdemos por 2%, e logo em seguida Paulo foi cassado e eu assumi a prefeitura. Então, eu decidi, as pessoas devem confiar no Itamar, que é candidato, que é pré-candidato, que após muitas desistências, após não querer de jeito nenhum, porque de fato eu não queria, eu queria era que tivesse um outro nome, mas na medida que as pessoas solicitam o meu nome e todas as indicações e pesquisas indicam o meu nome como o mais forte para combater o candidato de Lídia, eu não vou me furtar desse papel. Eu queria que tivesse sim um sucessor, uma pessoa que tivesse condições, viabilidade eleitoral de ganhar do adversário, mas infelizmente não temos. Então, se o meu nome é o de ganhar, é o de ir para cima, como eu já ganhei uma vez e as pessoas acreditam que eu possa ganhar de novo, então, Arnaldo, aqui está o Itamar, que aceitou esse desafio. Como também o meu adversário, que dizia que não era candidato por hipótese alguma, e você fez essa pergunta a ele, né? E ele disse que voltou para a disputa porque após ouvir o apelo do povo. Então, ele ouviu o apelo do povo dele, eu estou ouvindo o apelo do meu povo. Então, após ouvir o apelo do meu povo, decidi disputar a eleição, sou pré-candidato e não importa quantos candidatos serão. Em relação à bagunça da oposição, como diz você, todo grupo existe problemas. Lá na situação, muita gente quer Paulinho, muita gente quer Lídia de novo, muita gente quer inclusive o doutor Pinheiro, e outros sugerem até o presidente da Câmara, Bruno da Dengue. Lá está a mesma coisa. Agora, lá, como está no poder, o poder está na mão, lá geralmente quem tem o poder na mão e a forma que eles agem é uma forma ditatorial, é uma forma de imposição, eles impõem o candidato e muita gente segue. Só que essa eleição é uma eleição diferente, a eleição das redes sociais. Eles impuseram o candidato que tem, vamos dizer assim, os conchavos com ele, né, que tem as afinidades com ele, que vai prosseguir o mesmo esquema dele, e por isso eles optaram por um candidato só. Mas eu tenho certeza que mais da metade do grupo deles lá não estão satisfeitos com o candidato que está aí. Afinal de contas, é um candidato que é muito fácil ser desconstruído, porque tudo que prometeu não cumpriu ao longo do tempo que administrou Capim Grosso. Vamos para a primeira, a partir da consolidação da sua candidatura nas convenções, resolver uma situação como essa, pré-candidato Itamar. Arnaldo, essa é a Embasa que o meu adversário tanto defende. A Embasa que vem maltratando o povo de Capim Grosso há muitos anos. A Embasa que cobrava taxa de religação dos consumidores, não repassava o ISS para a prefeitura, né? Mas que os meus adversários concederam 20 anos de isenção de impostos.
Enquanto o pobre está pagando imposto, tem o IPTU escorchado, o ISS saiu de 2% para 5%, os alvarás estão absurdos, né? Até seu Pedro da Pipoca, eu costumo brincar, pagava alvará no meio da rua, na época do governo do meu adversário, né? Os meus adversários, eles concederam 20 anos de isenção de imposto em Embasa. Hoje, diante de uma proposta, de um levante que está tendo na região de Pedras Altas, isso foi encampado pelo meu querido Ivo Luciano, ex-prefeito dessa cidade, já lá nos anos 80, quando era vice-prefeito de Pinheiro e que depois se tornou prefeito, né? E depois, logicamente, prosseguiu com lideranças como Jonas, que é lá do Rio do Peixe, e com outras pessoas de lá, o Santos, que é irmão de Ivo. Nós, se realmente for de fato perenizado as águas do Rio do Peixe, a sobra da água da barragem de Pedras Altas vir para o Rio do Peixe, que esse é um projeto que está lá engavetado, que o Ronaldo Carleto foi para cima com o Rosinho. Nós estivemos na sede segunda-feira, todo mundo viu o vídeo, graças à lembrança de Ivo Luciano, né? Nós podemos até pensar no serviço de água e esgoto autônomo do município de Capim Grosso. Por que não? São vários municípios do Brasil, da Bahia, que têm um serviço de água autônomo. Ou seja, nós podemos criar a nossa Embasa. A Embasa municipal, que não vai ter o nome de Embasa, logicamente, né? Geralmente se chama de SAI, Serviço de Água e Esgoto. E aí, se a gente tiver, de fato, esse serviço de água e esgoto, nós vamos para cima de todas essas instalações que a Embasa tem no município, mas que não paga imposto a gente 20 anos. Vamos tentar fazer uma compensação de crédito, um conto de contas, e aí, quem sabe, nós mesmos, claro, nós temos que preparar equipe de pessoas, engenheiros, biólogos, pessoas qualificadas, e aí onde a gente vai abrir concurso para essas pessoas, para a gente instalar o nosso serviço de água e esgoto próprio no município. Isso já está no meu programa, no meu plano de governo, que eu quero discutir com a sociedade de Capim Grosso sem ter água. O que não pode é o consumidor sofrer tanto falta de água em Capim Grosso, e a senhora prefeita com o seu candidato, que dizem que é apadrinhado do governador do estado, ligadíssimos a Otto Alencar, que é quem manda na Embasa na Bahia, deixar Capim Grosso padecer tanto. Nós não vamos admitir isso. No meu governo não tinha isso. E se de fato eu voltar ao governo de Capim Grosso, né, com o prestígio que Ronaldo Carleto tem, o vice-governador João Leão tem, a Embasa não vai maltratar o consumidor de Capim Grosso de jeito nenhum. Por ter que maltratar, na primeira oportunidade, a gente cria o serviço de água e esgoto municipal para o município mesmo controlar essa tão importante fonte de vida, aliás, a mais importante que é a água. Mais uma pergunta, o povo